Alô você, eu sou o professor Samir Baz e você está aqui no Talking Business Unicuritiba, o canal de comunicação dos cursos da área de gestão e negócios. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a professora Karen Nancy Ferreira. Tudo bem, Karen? Tudo certo, Samir. E você? Tudo bem, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E conforme eu tinha dito para você, é uma conversa, né? Sem roteiro, sem nada, e que eu tenho duas perguntas só que eu faço para todos os convidados que já passaram aqui pelo nosso videocast. Uma pergunta no começo e a outra no final da nossa conversa. A primeira é: quem é Karen Nancy Ferreira? É uma boa pergunta, né? Difícil talvez de responder, sem desculpa. A Karen é hoje, né? Vou começar talvez de hoje, retrocedendo aí no tempo. A Karen hoje é coordenadora dos cursos da área criativa do Unicuritiba, da área de arquitetura, dos cursos, né, de arquitetura e urbanismo, todo o escopo de cursos de design e de comunicação e artes. A Karen é arquiteta e urbanista, tenho aí uma experiência de 10 anos de escritório próprio de arquitetura e design criativo. Então, a ideia é sempre trazer a experiência de mercado aplicado para dentro da área acadêmica, dentro desse escopo da sala de aula e do mercado de trabalho vinculado com os alunos, e dentro também da coordenação. Um desafio que eu tenho nesse momento de aprendizado e de desenvolvimento pessoal é a gestão de pessoas dentro do escopo da coordenação, e que envolve esferas de diálogos diferentes e desafios de diálogos diferentes do que eu já vivenciava dentro da minha empresa. E sou uma pessoa movida a desafios, né? Eu gosto intuitivamente dos desafios e tento resolvê-los sempre através da criatividade, que é a minha área de formação, que é o meu escopo de trabalho, de tempo dentro do mercado, e é a forma como eu costumo resolver ou buscar soluções, a partir da criatividade. E tem funcionado, até um dado momento, né? Eu, na verdade, não sou de Curitiba, cresci numa cidade pequena, então tive uma criação em casa, né, com jardim, no meio do mato, cachorro, do mato, né? Diga-se aí de passagem, e saí de casa muito cedo para cursar arquitetura, que era um grande sonho para mim, um grande objetivo, cursar. Logicamente, na época não existia esse curso dentro da instituição local, do município onde eu nasci e fui criada, então, Mafra. Em Santa Catarina. Santa Catarina, exato. E acabei enfrentando, assim, um universo da cidade grande já bem nova, né? E assim foi a minha formação. Depois da arquitetura e do urbanismo, eu fiz especialização na área de gestão de escritórios, gestão de obras também, né, dentro aí do escopo da arquitetura, do urbanismo. Tenho um mestrado em planejamento urbano pela Federal do Paraná e sou doutoranda, né, em geografia também pela Federal do Paraná. E aí, dentro da área de especialização, de mestrado e doutorado, área de pesquisa, eu caminhei bastante para o universo da cidade, né? Desenvolvimento da cidade. Hoje a minha pesquisa está um pouco mais reclinada ainda ao desenvolvimento sustentável do futuro das cidades, dentro né, da Agenda 2030, e fui tendo ramificações e escopos interessantes dentro do processo de estudar a cidade e o planejamento urbano, com as demandas da contemporaneidade, que é justamente a questão de gênero dentro da cidade, os queer spaces, né, que é a representatividade das minorias ou dos grupos sociais que são excluídos do espaço da cidade, e que hoje tem um movimento que não mais é minoria, mas que acaba sendo a maioria hoje da representatividade social e cultural dentro da cidade. Então, a minha pesquisa, que inicia numa vertente de planejamento urbano, se estende para uma antropologia social e cultural, que eu acho que é muito rico, né? E ao mesmo tempo que é muito rico, é muito extenso, né? E abarca uma necessidade de áreas complementares muito grande, né? Eu sou uma completa defensora do escopo da integração. Eu acredito que a integração entre áreas, ela é fundamental. Eu enxergo isso como uma demanda hoje de mercado no meu escritório.
Você não entrega mais um produto de arquitetura sem que ele seja envolvendo gestão, sem que ele seja envolvendo marketing, branding, design. O processo criativo, ele participa de um escopo que não é só o produto de uma área. Ele é um produto múltiplo. É o que a gente chama, a tal da sociedade 2.0 que tem se desenhado, né? Que surgiu no Japão na década de 90, né? Exatamente isso. Como que surgiu a arquitetura na tua vida? E por que a arquitetura? Isso é engraçado, né? Eu comecei a questionar a ideia de arquitetura quando eu tinha 6 anos de idade. Foi bem precoce. Acho que como tudo na minha vida que é bem precoce, né? Mas eu comecei a desenhar involuntariamente, assim, né? Eu tenho, inclusive, essas recordações, que é coisa de mãe que guarda, né? Essas pastas de recordação de desenho. Mas eu comecei a desenhar realmente casas, projetos de casas. Então, eu desenhei a casa dos meus pais, eu desenhava a casa dos tios, dos avós, toda casa que eu visitava de alguém, eu desenhava. Intuitivamente, a família foi percebendo que isso era um caminho, uma vertente aí para um curso de arquitetura. E isso era o meu hobby. Então eu passava o dia inteiro, quando eu tinha oportunidade, eu estava desenhando casas. E eu criava casas, né? Criava casas para as bonecas, para as Barbies, essas coisas, assim. Então começou muito cedo a partir disso. Né? E eu não sei nem dizer de onde veio. Eu acho que já nasceu comigo essa referência. Eu ia perguntar agora, se você tinha alguma referência disso. Não, acho que isso já veio intuitivamente em mim, né? Não sei designar assim. E foi ampliando, né? Em um dado momento, antes de entrar na faculdade de arquitetura, eu já queria aprender software de 3D, porque eu tinha uma dificuldade de mentalizar, eu tinha uma dificuldade de expressão visual de desenho para representar algo em 3D. Então estava na minha cabeça e eu não conseguia transpassar. E os meus pais, por sorte, foram investindo nessa loucura que começou cedo, né, novinho. E eles começaram a pagar para mim cursos de AutoCAD, enfim. Eu comecei bem cedo, assim, com 13, 14 anos eu já estava brincando, né, em softwares sobre projetos. E o empreendedorismo, né? Você falou agora há pouco aí que você tem empresa. Como que surgiu isso? Foi durante a faculdade? Foi depois? Como que surgiu isso na tua vida? Bacana. Samir, o que eu tinha como meta, né, sempre foi entrar no curso de arquitetura. Mais do que ser arquiteto, era aprender arquitetura. Porque o que me move é aprender. Eu preciso estar aprendendo em um processo de evolução e construção constante na vida. E durante a faculdade, o meu objetivo era passar por todas as áreas onde é passível a atuação do arquiteto, para identificar qual área era uma vertente que mais me interessasse para que eu pudesse seguir profissionalmente. Então, durante o curso de arquitetura, eu estagiei em todas as áreas que o arquiteto pode atuar, para eu sentir aquilo que fazia mais sentido para mim. E ao longo do curso, lógico, eu fui também entendendo, né, até porque a gente vai amadurecendo ao longo da faculdade, eu fui entendendo que existiam ramificações dentro da minha área de arquitetura que tinham uma demanda maior de mercado do que outras, e que a demanda era variável, o público-alvo era variável e o valor do produto era variável, né? O processo criativo era o mesmo e o profissional que o executava era o mesmo, mas a demanda de mercado e processo era diferente. E a partir disso, então, eu fui entendendo e fazendo uma leitura de todas as empresas que eu trabalhei, e eu sempre prezei naturalmente por trabalhar em empresas menores, em escritórios menores, onde eu conseguiria ter acesso à parte administrativa, onde eu conseguiria fazer parte da gestão. Uma grande empresa. Exato, numa grande empresa, não que você não possa chegar, mas isso é uma trajetória longa. E eu queria algo um pouco mais focado para compreender as gestões desses escritórios e entender um pouco qual é o retorno e qual produto é mais viável. Né? E aí então eu fui fazendo essa trajetória ao longo da faculdade, estagiando em várias vertentes diferentes, até que eu encontrei uma demanda de escritório, na época muito coerente, né? Mas a dinâmica do mercado se altera, então na época era arquitetura de interiores, de alto padrão, e tive um escopo de realmente fazer parte da gestão. Então eu fiz parte da gestão do escritório, da gestão de pessoas, da gestão de equipe, fui para obra, gestão de obras, e fui tendo todo o escopo financeiro, não só do escritório, né, de ganhos aí líquido, bruto, como valor de projeto,
e valor do teu processo de criatividade e criação, né? Que às vezes pode ser imensurável, dependendo do contexto. E fui também dentro do escopo bem restrito de orçamento de obra, né? Que é uma dinâmica de cálculo completamente diferente da dinâmica que você tem de cálculo de custo e de valor hora de trabalho criativo dentro do escritório. São dois escopos bem distintos. Caminhei e permeei esses escopos e entendi que o mercado, entendi ali quais eram as limitações de acesso a esse público e a essa demanda. Então, entendendo todo esse escopo, eu fiquei 8 anos, foi o tempo ali da faculdade, e eu trabalhava em 2 estágios simultâneos. Também durante a faculdade sempre fui fazendo 2 estágios simultâneos para dar conta de todas as áreas que eu queria conhecer. E quando eu me formei, eu já estava... Todos da minha época se formaram e entraram como arquiteto júnior, como contratação arquiteto júnior em escritórios. Eu já fui para arquiteto sênior, porque eu já estava fazendo uma função nos últimos 2 anos da faculdade de arquiteto júnior, na gestão do escritório. E aí então eu passei para já essa função sênior, né? Emendei já a minha especialização, porque já era uma vivência que eu estava tendo dentro do escritório e que eu queria aprimorar em termos de metodologias. Então, se nesse escritório que eu atuo hoje, essa é a metodologia que se segue, que é utilizada, existe uma metodologia ou outras metodologias que sejam mais eficazes, ou eu tenho mais ganhos a partir da utilização de outras metodologias dentro do escritório, para compreender a gestão não só de obra, mas a gestão de pessoas e, né, enfim, de recursos. Então, a partir daí, eu fui para a especialização buscar esse complemento, enquanto eu já trabalhava no escritório. E aí, no total, deu 7 ou 8 anos de trabalho dentro desse escritório, contando o tempo que eu já estava na faculdade, o tempo que eu saí e virei, né, arquiteta sênior. E dali eu falei, eu vou abrir o meu negócio. E eu tinha certeza de qual era inicialmente esse escopo. E era, assim, projetos residenciais. Porque naquele momento, a demanda de mercado era coerente para projetos residenciais. E aí o que aconteceu? Abri o meu escritório, comecei a trabalhar, comecei a colocar a equipe, fui realmente num processo de buscar clientes, o que é algo que você não aprende na faculdade. Nenhuma faculdade ensina isso, não adianta, captação, o comercial em si. E demanda de uma postura comercial que você só aprende convivendo com alguém que faz isso diariamente e que faça bem feito. Né? Porque a gente vê exemplos, né, de profissionais que conseguem essa habilidade profissional e alguns que não. E naturalmente não vão conseguir arrecadar cliente. Né? Se somos prestadores de serviço, somos prestadores de serviço para alguém. É fato. Né? Isso é o que gera demanda. Então, a partir daí, né, eu comecei a desbravar esse universo de puxar clientes, de trazer clientes a partir de parcerias. Né? Valor mais baixo de mercado, competitividade em termos de tempo, principalmente, e comecei a perceber que a lucratividade da minha empresa estava baixa. E fui tentar entender por quê. Preço de pessoas não era. O que eu descobri nessa análise era o preço do processo. O processo era moroso demais. E a morosidade, dentro daquele contexto, me levava, exato. E aí, portanto, eu não tinha ainda nome suficiente para conseguir ter um valor de produto agregado que, se diluído no tempo do processo, o meu lucro continua estável ou plausível para manter a minha empresa girando. Eu não conseguia ter esse cálculo. Ou eu tinha que subir o meu preço e automaticamente eu não tinha nome. Aí você perdia no cliente. Exatamente. Então o que eu fiz? Falei, ok, vamos sentar e reanalisar. Com 2 anos de empresa. Vamos sentar e reavaliar o que está errado. Se é o processo que está errado, eu vou reavaliar. Fiz uma nova leitura de mercado atualizada. Fiz uma nova leitura de demanda, de processo, de tempo, de pessoas. Identifiquei que eu ia mudar o meu produto. Com a empresa já em funcionamento. O meu público-alvo. Em funcionamento. Com projetos rodando. Projetos rodando. Falei, não tem problema. Jamais eu digo não para um cliente. E jamais eu cancelo um processo em andamento. E uma coisa que eu aprendi com o tempo é, no momento em que o cliente senta para conversar com você, ele não sai dali sem contrato assinado. Outra coisa significativa. Exatamente. Né? E que demanda, modéstia aí, a palavra, e às vezes ela é compreendida da maneira errada, exige uma manipulação. Né? De qualquer forma, a prestação de serviço em si é uma manipulação. É uma manipulação. E não pode ser visto, e esse conceito não pode ser entendido como algo pejorativo, de forma alguma. Né? A gente está falando sempre de uma linha de negociação, inclusive, entre produto, oferta
enfim, e diferenciar o teu de valor agregado. O próprio conceito de negociação é manipular, né? Exato. Faz parte do processo. Né? Mas que é uma cultura que a gente tem que criar dentro das universidades, inclusive. Né? Tanto nas especializações, quanto dentro da graduação. Para que os futuros profissionais entendam que a manipulação faz parte do processo de venda do teu serviço e do teu produto. Então você estava lá em projetos residenciais e decidiu mudar tudo. O que você fez? Exato. Eu comecei a entender uma segunda demanda que era mais inserida dentro do meu perfil, porque eu queria um produto que entrasse no meu escritório e tivesse data para sair. Não interessa quantas pessoas eu tivesse que mobilizar. Eu cheguei ao cálculo lucrativo do meu escritório de rentabilidade, que só valia a pena manter a minha empresa se eu tivesse um tempo X de duração daquele projeto no escritório. O que te faz, Samir, como produto de arquitetura? Né? Qual é o tipo de produto, né, que tem data final para acontecer e que o cliente diz para você: eu preciso para o dia tal, impreterivelmente nenhum dia depois disso, quando envolve dinheiro. A casa dele é o sonho da vida dele. Sempre vai alterando. Vai alterar e isso pode durar meses e tudo bem, porque faz parte do briefing desse tipo e desse perfil de projeto. Temos uma série de escritórios que trabalham nessa linha. Não é a minha linha de trabalho. Né? E aí então eu percebi projetos corporativos, onde eu tenho que entrar com uma equipe, onde eu tenho que entrar com grandes equipes ainda de funcionários, onde um dia perdido de trabalho, um dia em que eu não tenho uma equipe alocada trabalhando, eu perco muito dinheiro. Esse é o perfil de cliente que eu preciso. Daí vai bem do encontro da definição de projetos, né? Que é algo que tem começo, meio e fim. Exato. Se não tem fim, é processo, não é projeto. Exatamente. E eu sou, por natureza, metódica, exacerbadamente metódica. A ausência de método e a ausência de etapas muito claras, para mim, me deixa instável. É só ver, a hora que eu convidei ela para ela vir conversar comigo aqui, ela pergunta, a primeira coisa que ela pergunta para mim: cadê o roteiro? Karen, não tem roteiro, é uma conversa. Pois é, para você ver, né? Porque tem uma linha de raciocínio, né? De início, meio e fim. Mas como a nossa conversa está sendo, ela naturalmente segue, né, um escopo que é um escopo preparado por você. A gente toma. Não, eu estou tirando as coisas de você, não tem nada preparado aqui. Tá certo. É você que fala e eu vou falando em cima, eu vou te perguntando. É verdade. Tá. Residência, passou para... Foi para projetos, então, empresariais, comerciais. Projetos comerciais de varejo, que também tem uma data limite, projetos comerciais e corporativos de modo geral, né? Onde eu tenho um prazo limite. Isso, obviamente, traz um ônus natural dessa demanda, que é uma pressão absurda. Em vários momentos na minha empresa, eu tive desafios de inflar pessoas, porque dependendo da demanda, do tamanho, do porte do projeto do cliente, eu preciso ter 8 pessoas trabalhando na minha equipe. Eu preciso ter espaço para 8 pessoas, né? Eu preciso comportar 8 pessoas, eu preciso comportar, inclusive, o timing de trabalho para tudo isso acontecer simultâneo. Ou então, em alguns momentos, dependendo da proposta e do projeto, eu tinha que diminuir a equipe, porque a equipe é custo, é óbvio, né? Então eu tive que maleabilizar, talvez a gente possa dizer isso, inclusive não só processos internos do projeto, mas questões legais e burocráticas e trabalhistas, para que eu conseguisse fazer esse tipo de movimento dentro da empresa. Isso não é fácil de ser feito e dependendo de como é feito, não é barato. Não é barato, exatamente, exatamente. Então, e aí a gente está falando de custos que só são viabilizados e processos internos que só são viabilizados a partir do momento em que eu consigo colocar isso dentro, como custo dentro do meu projeto. Exato, dentro do meu produto, que é o meu projeto, né? Existe aí também, quando a gente fala de produto e de valor agregado, e eu acho que é muito importante, eu ressalto isso aos meus alunos o tempo inteiro, e às vezes falta um pouco de maturidade para eles compreenderem também o que eu quero dizer com isso. O valor agregado do produto é fundamental, e no fim das contas ele é a margem que faz o teu processo valer a pena, o teu valor agregado. E quando a gente fala de arquitetura, o valor agregado é bem complexo, porque existe-se aí no conceito, e aí eu estou falando de arquitetura e de design de modo geral, você acaba entregando um produto que é um desenho, é uma proposta, é algo que eu estou firmando com você que eu sou capaz de executar.
mas que não está Você materializado. está no mundo das ideias. Você está no mundo das ideias. E a criatividade, embora do meu ponto de vista e na minha vida, ela é a base de tudo, é a criatividade, para a maioria das pessoas, e aí eu digo para praticamente todos os clientes que entraram no teu escritório, a criatividade é algo natural. A criatividade não é um diferencial, mas uma necessidade embutida. Muitas vezes o cliente ele não vê isso, né? Porque a minha área de estudo, no mestrado e doutorado, é capital intelectual. A mensuração do valor do capital intelectual dentro de uma empresa. A criatividade faz parte disso. Exatamente. Né? E muitas vezes a gente não consegue visualizar e muito menos mensurar, porque ele é conhecido como um ativo intangível. Né? Ele não é palpável. Exato. E muitas vezes o cliente não vê valor nisso. Né? Exatamente. E aí é o grande desafio de você conseguir extrapolar e enxergar o mercado, entender como as pessoas vendem produtos, como as pessoas vendem serviços e como que as plataformas e as maneiras de comunicação de produto, né, e de empresas com o cliente final, como que as formas de comunicação estão evoluindo, porque elas evoluem rápido demais. O que você fazia e que vem um tipo de portfólio que você produzia e que você vendia facilmente há 2 anos atrás, hoje você não vende. Há 10 anos atrás você tinha que ir com uma pasta embaixo do braço, Exato, né? E hoje exato. você está no teu celular. Exatamente. E, aliás, a pasta não faz sentido e não vai vender. Né? Então, exige da gente uma adaptabilidade de mercado muito grande, uma adaptabilidade tecnológica, inclusive. E eu não digo aqui que você, como profissional, e aí eu não falo nem num tangível e arquiteto, mas como proprietário da tua empresa, né? Gestor da tua empresa, você não tem tempo hábil para abraçar a tecnologia. Você precisa de suporte. Existem pessoas que estudam apenas isso e que conseguem te dar esse suporte. Né? Então a gente precisa entender também, e é uma dificuldade gigantesca dentro dos escritórios. Eu tenho recebido diversos alunos, ex-alunos, né, que alçaram voo nos seus próprios escritórios e que me procuram depois por uma assessoria, e eu sou professora pro resto da vida, né? Professor é professor, né? Não tem tempo, não é só durante a faculdade. E eles te procuram para pedir uma assessoria técnica de como entender qual é o novo papel dele. Porque a gente é criado na cultura dos cursos de arquitetura a ser um ser criativo, a pensar o projeto. E em um dado momento você vai precisar, no andamento da tua empresa, que uma equipe faça a criação. Você não vai mais conseguir criar. Porque você precisa gerir o teu negócio, você precisa trazer clientes, você precisa administrar o processo. E você precisa fazer a tua marca ter a cara que você quer que ela tenha e não necessariamente a sua cara. Depende do que você quer alcançar. E esse é um grande problema de muitos empreendedores, né? Que eles querem colocar a cara dele no negócio. Exato. E o mercado não aceita isso. E às vezes, Samir, no caso da arquitetura e do design criativo, a tua cara pode colar. Depende do nicho, depende do produto e depende do público-alvo. Isso é direto, associado. E dependendo de onde você quer entrar, o teu rosto não pode associar, não pode ser associado à tua persona e muitas vezes não pode ser associado a um indivíduo, mas tem que ser associado a uma ideia coletiva, um escritório coletivo. E isso é interessante porque hoje eu acredito que deve existir uma série de cursos no mercado que ensinam esse tipo de leitura. Eu aprendi tudo na prática, porque sou uma exímia observadora de tudo o tempo inteiro. Eu observo tudo o tempo inteiro. E é assim que a gente vai entendendo determinados. E porque a gente vai tomando rumos e quebrando a cara e revendo, remodelando e remodelando. Quem tem hoje uma empresa, obviamente, né, se for contar da sua experiência empresarial, vai dizer a mesma lógica. Né? Tentei isso, não deu, reavaliei, mudei de percurso, reavaliei, porque é isso. E a própria empresa e a dinâmica dela é cíclica. Né? E eu falo isso hoje para as pessoas que trabalham para mim, os meus colaboradores. Eu digo, olha, hoje o nosso escopo é esse. E se daqui 10 anos nós estivermos juntos dentro desse escopo, né, talvez ele seja outro. Talvez a gente trabalhe com outro público, com outro processo. Né? As coisas vão mudando. Exato. E com outro público-alvo. Né? Então, até a dinamicidade da gente, a aceitação da dinamicidade do mercado, a gente tem que ter. E que é difícil.
É muito difícil, porque você aprende um escopo dentro da arquitetura e você acha que você replicará esse escopo para sempre. Não necessariamente. Processo criativo, sim, porque a tua base de prestação de serviço é a criatividade, mas talvez aplicada a conjuntos, processos e produtos distintos. Né? A gente tem que ter essa maleabilidade. E eu acho sim que aquele empreendedor que tem uma maleabilidade maior para as adaptações sobrevive mais facilmente. Né? Então tá, nasceu em Mafra, pequenininha, começou a desenhar, foi fazer faculdade, abriu o escritório. Por que, professora? Essa é uma boa pergunta. Aí talvez tenha uma vertente de comunicação que vem da minha família. Venho de uma família de várias mulheres, né? Minha mãe e mais 4 irmãs, e todas elas professoras, invariavelmente professoras. Então eu acho que é um escopo natural da comunicação. Todas sabem se comunicar muito bem, por serem professoras. Né? E talvez por eu ter crescido no meio dessa comunicação e estar dentro da escola, vendo tia, vendo mãe, frequentando e já foram diretoras da escola, então eu acho que a comunicação do processo de ensino era algo que já estava dentro da minha vertente. Sempre fui uma pessoa muito comunicativa desde criança, o que também facilita muito. E durante a faculdade, sempre tive uma admiração absurda pelos professores, que eu tive a oportunidade, né, de conviver e aprender, e eu me recordo de todos eles, de todos os professores, e tive excelentes professores. E eu sempre me espelhei muito nesse papel e me espelhava muito na forma desse professor deter o conhecimento, mas sobretudo passar esse conhecimento de forma gentil aos seus alunos. E lógico, dentro desse histórico também tive professores que hoje, com a experiência que eu tenho de sala, eu compreendo que não sabiam comunicar, né? Ou talvez até em alguns casos não queriam comunicar. Isso faz parte de uma formação, né, de ensino que hoje já nem se aplica mais, e já não tem nem espaço mais no mercado. Com a hibridez, hoje o papel do professor muda. O papel muda, é uma tutoria de fato, e ela extrapola aquele universo. E aí então acho que a beleza da função de ser professor não é apenas de ter o conhecimento e logicamente se atualizar para sempre ter o conhecimento à mão, mas sobretudo conseguir transmitir esse conhecimento, né? E aí eu acho que existe um fator, com gentileza, que eu acho que é o diferencial de um professor que consegue hoje passar o conhecimento para uma massa significativa de alunos, por exemplo, numa aula online, para 200 alunos que estão te acompanhando naquele momento, e a gentileza com que você passa esse conteúdo pode fazer a diferença na forma de absorção desse conteúdo para quem está do outro lado. Pena que meus alunos não acham isso de mim, porque eles me acham muito ranzinza. Você é ranzinza. Então você, podemos dizer assim, que desde criança, dentro desse universo de academia, né, de escola, de faculdade, né, diferente de mim, que fui funcionário público durante muitos anos no Banco do Brasil, saí do banco, e durante o banco ainda abri uma empresa, quase 19 anos, e a faculdade, o dar aula, surgiu como um favor que eu fui tentar fazer para um amigo. Né? Você não, você vem desde muito tempo dentro desse universo. Né? E você hoje está aqui no Curitiba, então, como coordenadora da área de arquitetura, né, que a gente já falou bastante. Só que tem a outra área que você coordena também, que é a parte mais criativa, a parte mais do design. Exato. Qual que é a tua relação com essa área? A relação com o design, naturalmente, quando a gente fala de processo criativo, né? E aí, o processo criativo que a gente fala aqui, ou método, ou vários métodos plausíveis que a gente tem para diferentes áreas, mas que tem uma tangente ali principal, tem um cerne principal, né? Que é o processo criativo. Essa vertente criativa, ela acontece para todas essas áreas de forma comum, né? E quando eu digo todas as áreas, eu estou falando desde a criação lá da publicidade e propaganda, dentro do jornal, do branding, da marca, a criação do design gráfico, a criação de qualquer desenho, escopo ou produto. Né? Ele tem como base um briefing criativo. E o briefing criativo é a grande sacada da nossa grande área, é onde eu tenho uma paixão exuberante, né? Pode-se dizer que me toma assim, dentro disso.
E é esse escopo de briefing criativo que eu tenho dentro da empresa, que eu já criei, linha de imobiliários, linha de imobiliário urbano, linha de imobiliário residencial, né? Eu já levei esse escopo criativo para além do design do produto também, propriamente dentro da arquitetura. Então, e é um escopo criativo que você pode levar para moda, que você pode levar para qualquer tipo de peça, né? Seja ela qual for, qualquer tipo de produto. Então, a linha criativa é algo que se mantém ativo dentro do meu escritório e que eu tenho uma preocupação grande de transpor como um método plausível, um método que todo mundo da área criativa consiga aplicar e consiga ter bons resultados, né? Para o seu produto, enfim, seja um projeto, seja um produto, seja o que for, seja uma marca, né, uma logo, enfim. E dentro do universo acadêmico, eu tento justamente trazer esse briefing conceitual, né, de criatividade, de maneira igualitária ali para toda a nossa área criativa, para todos os cursos, de forma metodológica, né, porque eu, como metódica que sou, acredito que métodos fazem você chegar no resultado que você almeja. Naturalmente, quando a gente fala do processo criativo, a gente tem que entender que existem alguns briefings na tua história profissional que vão ter um ápice fantástico, que foram processos criativos, talvez por um momento teu de vida, de inspiração pessoal e de repertório, que é muito importante também, que se transfiguram no melhor produto dentro do teu portfólio. Porque realmente a tua criatividade ali, né, o teu método criativo atingiu um ápice significativo. No entanto, vão existir momentos da tua empresa, momentos da tua equipe e momentos teus, pessoal, onde você não vai conseguir um melhor desenvolvimento de produto. Né? Ainda assim, se você tem um método construtivo plausível, ele certo? vai direcionar. Você chega em um produto à altura do que o mercado quer. Talvez não seja o ápice do teu portfólio criativo, mas é um produto que o mercado almeja sim. O que não pode é a gente achar que não existe escopo metodológico para o processo criativo, seja em qual área for, e que a criatividade é algo que vem do nada, ou enfim, quando você é abençoado com o processo criativo, né? Ou com, enfim, eu não sei o que é isso, que na área de finanças isso não existe. Não existe, porque ela é exata. Né? Então, quando eu penso muito nesse repertório criativo, eu entendo que essa metodologia é fundamental para qualquer área de desenvolvimento. Dentro da minha empresa eu já alcei voos um pouco mais ousados, como eu disse, para dentro da criação, né, de produtos, né, produtos para a área urbana, produtos internos, e que eu desenvolvi concursos de projeto, que eu levei, que eu cadastrei em concursos, inscrevi em concursos de projetos, mas eram concursos de ideias, não cheguei a manufaturar ou executar, embora ainda seja um plano. Né, que eu consiga ter o portfólio de criação de linha de design que eu criei, que possa um dia tornar-se produto efetivamente, num segundo momento da empresa. Agora há pouco você falou uma coisa, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui. Você falou em design gráfico. Isso. Hoje a gente vive num mundo que o papel está perdendo a funcionalidade, é tudo digital, é tudo virtual. Aí você coordena o curso de design gráfico. Exato. Como que é isso? Existem alguns cursos aí da nossa plataforma aqui, né, do nosso escopo de cursos criativos, que estão enfrentando, como todos vários outros, né, desafios significativos na entrada do universo digital. E a transfiguração desse processo de ensino, de criação e de produto, que envolve o digital. Eu entendo, Samir, com uma certa certeza, olhando para o mercado hoje, que independente da plataforma que se aplica, seja física, impressa, pode-se dizer assim, né? Ou então digital, o mercado possui demanda, né? E necessita do processo criativo. Como tudo vai se adaptando, as plataformas se adaptam ao longo do tempo e a forma de venda do teu produto e de você mesmo, inclusive, se alteram ao longo do tempo, naturalmente a forma como esse produto se mostra para o mercado também vai ser alterada. E como ele vai se aplicar no mercado também vai ser alterada. Hoje o cliente, né, numa empresa de design gráfico, numa agência hoje, você consegue produzir todo esse material gráfico e o teu cliente aprova todo o material gráfico sem nem ter visto você.
ainda dentro do nosso escopo de arquitetura e design criativo, isso está um pouco distante. Existe ainda uma necessidade física da materialidade com o cliente, com o mercado, né? Mas no escopo do design gráfico, por exemplo, isso já é uma realidade, né? Existem clientes que já não vão até o teu escritório de design para conseguir conversar e fazer um briefing, por exemplo. Eu já fiz vários briefings de cliente no meu escritório completamente digital. Durante a pandemia, o meu escritório rodou digital. Né? A gente teve que se reaprender a fazer as coisas. Reaprender. Assim como as aulas rodaram no digital, a gente teve que aprender métodos para ensinar nesse formato. Eu ensinei disciplinas de desenho à mão, de perspectivas à mão, pelo computador. Altamente desafiador. Né? Assim, de buscar novas metodologias. Como que eu posso ensinar? É o questionamento. Como eu posso ensinar determinada situação, né? Um determinado traço, determinada perspectiva ali à mão, né? Passo a passo do desenho à mão, via computador. Porque não era algo que nós tínhamos até então. Sim, a gente não estava habituado. Né? E novamente, a metodologia te ajuda. Pensar sobre o produto, pensar sobre o processo, o entendimento do processo, faz você buscar alternativas. Né? Então, eu acredito sim que o universo e o tipo, os processos e sobretudo os produtos vão mudar. Eles estão mudando muito rapidamente, por sinal. Né? E eu acho que existe aí uma vertente de mercado plausível, e eu acho que todo produto, Samir, talvez eu diga isso sem uma propriedade real, porque eu não estou falando aqui de todos os produtos, eu não tenho domínio sobre todos os produtos que existem de venda, mas eu entendo sim que as prestações de serviço, pelo menos da área criativa, que é o meu universo, e os produtos derivados da área criativa, eles podem sim ser vendidos a partir do universo digital, como podem ser vendidos no universo presencial. Você acabou de falar uma coisa que vai de encontro à minha segunda pergunta que eu ia fazer. Que bom. Eu falei que eu só tinha duas perguntas, né? Minha segunda pergunta é: o que você espera do futuro? O que eu espero do futuro? E essa é uma pergunta complexa, né? Porque a gente tem um universo de possibilidades do que a gente espera para o futuro. Mas eu sinceramente espero, profissionalmente, né? Como pessoa, eu acho que profissionalmente primeiro eu vou falar do meu universo caro e depois do universo do que eu quero ver, né? Para fora de mim, certo? Enfim, no universo. Mas o que eu quero para mim é crescimento, sempre. Conhecimento, adaptabilidade, né? E que eu consiga sempre progredir em todas as áreas que hoje eu atuo, porque de fato eu amo a carreira acadêmica, assim como eu amo também a dinâmica de mercado, e para mim parece que Você não é igual eu, que já está pseudo-aposentada, né? Não, sabe? Você é bem mais novinha do que eu, né, cara? Tem um tempo ainda, né, sabe? Tem uma trajetória e tanta, né? Mas eu compreendo que a dinâmica desses dois universos ela é fundamental. Eu não consigo me ver no mercado sem ter uma veia acadêmica, e não consigo me ver na academia sem ter uma veia latente no mercado. Um pezinho lá fora. Porque elas necessariamente elas se complementam. É a teoria com a prática. É a teoria com a prática, né? E é o que a gente está formando, e aí eu acho que entra um outro conceito que é o que eu espero ver, não o que eu espero ser, mas o que eu espero ver. Eu quero ver novas gerações saindo para o mercado mais preparadas. E quando eu digo mais preparadas, Samir, eu não quero dizer apenas no aspecto técnico, mas na adaptabilidade das alterações e das mudanças no mercado. Uma nova geração que consiga buscar as informações, que consiga processar de forma crítica e compreender qual é o seu nicho dentro de uma nova dinâmica urbana, uma nova dinâmica social e cultural. Porque essas mudanças elas serão cada vez mais rápidas e vão exigir uma adaptabilidade grande. Então que a gente consiga, e eu gostaria de ver isso, formar profissionais mais preparados para essa integração de mercado, né? Integração de áreas, e que tenham um olhar mais fora da caixa. Se a gente olhar um pouquinho, né, olhar aqui para dentro, né, a matriz E2A do currículo integrado aqui do ecossistema Anima, ele proporciona isso para nós, proporciona, né? Isso. E eu acredito que essa é um dos grandes estímulos que eu enxergo no nosso dia a dia, dentro da sala de aula, apesar de todos os desafios que a gente tem em sala, porque toda mudança traz consigo, né,
traz consigo algo negativo, que muitas vezes é a não aceitação das pessoas. As mudanças, elas são processos difíceis, e a gente está falando de uma grade, de uma matriz que é completamente nova no Brasil. Então, é natural que a mudança traz uma certa repulsão por parte daqueles que fazem parte do sistema tradicional, que nesse caso é todo mundo, né? Alunos, professores, gestão, todo mundo. Então, essa repulsão, no primeiro momento, existe, mas enxergar na matriz E2A o que eu vejo, que é o que está acontecendo na demanda de mercado lá fora, me faz acreditar que esse é um sistema que vai ser a vertente de ensino, sim, e o diferencial do mercado dentro do ensino brasileiro, né? Do ensino técnico, ensino de formação, ensino de graduação que nós temos no Brasil. E eu enxergo, sim, que tudo que a E2A proporciona no que tange a integração entre áreas, a integração entre alunos de fases diferentes, a integração entre áreas afins de conhecimento, ela traz um olhar aberto, né? Porque antes era um sistema tradicional. Você vai pegar um professor quadrado, um cara que há 19 anos dá aula de finanças, finanças pesada, para dar aula para os teus cursos, cara. O que você tem na cabeça? Exatamente, Samir. E aí também uma coisa muito bacana que você colocou, que quando a gente fala de integração, eu enxergo que essa integração da E2A, ela deve extrapolar a integração do aluno entre eles, né, dos alunos entre eles ou das áreas, mas também a integração entre professores. Porque nós, professores, aprendemos muito com o processo de integração entre outros que não são específicos da minha área. E a integração, para mim, ela já pressupõe que o aluno possa ter aula com a Karen, que é arquiteta, que ele possa ter aula, né, com algum professor, de repente, da área de publicidade, da área de jornalismo, e que ele possa ter aula com o Samir dentro da parte de finanças. Né? Por quê? Porque essa multidisciplinaridade, né, e esses diferentes olhares sobre o mercado e olhares sobre o ensino constroem, né, uma visão mais holística, constroem um entendimento mais amplo do mercado. E aí a gente consegue, através disso também, tirar um pouco essa visão da especificidade de área, que é o que faz o nosso aluno sofrer no mercado. Eles já sofrem no mercado, aqueles que tiveram ensino tradicional, né? Porque quando ele se depara com o mercado, ele entende que ele precisa abrir o olhar, ele diz, putz, mas eu preciso de um pouco disso que eu não sei. Eu preciso de um pouco, né, de um conhecimento diferente, eu preciso entender um pouco de finanças. Cara, eu preciso aprender a me vender. Eu não sei me vender. São os questionamentos que eu tive quando estava no mercado. Né? E você foi atrás. E eu fui atrás, exato. Então, veja, com uma matriz E2A e todo esse processo de integração, e o fato de você poder estudar com alunos de outros cursos e aprender softwares diferentes, aprender conceitos diferentes e ver colegas trabalhando em processos diferentes do que o que você tem como original, né? Ter professores de áreas diferentes que estão inseridos no mercado de formas diferentes faz você abrir o seu olhar sobre o teu escopo, de quem você é de formação. E, naturalmente, do meu ponto de vista, você sai mais preparado para a adaptabilidade do mercado, que é o que eu enxergo que é o mercado do futuro. É o mercado do futuro, a adaptação, ela está aí. Isso sem falar, a gente pode ficar horas aqui se começar a falar de inteligência artificial, deixa quieto. Tá? Karen, palavras finais com você. Palavras finais? Olha, esse teu escopo tá desafiador, né? Palavras finais. Olha. A gente já está há um bom tempo aqui Samir, conversando. estamos conversando há um bom tempo. Eu quero te agradecer primeiro por essa oportunidade, por esse momento de conversa. Eu acho que é extremamente válido, porque toda vez que a gente estabelece, às vezes, algum ponto de conversa, a gente fala muito sobre determinado conteúdo específico das nossas áreas, né? E a gente nunca fala de um escopo geral, ou poucas vezes a gente tem a oportunidade de trazer um escopo mais amplo. Né? E esse é o nosso objetivo aqui no Talk Business. Exatamente, então eu acho fantástico. É muito mais a pessoa do que qualquer coisa. Sim, eu acho fantástica a iniciativa, de modo geral. Então, obrigada pela oportunidade. E como palavras finais, eu espero que a gente, né, vou lançar um desafio. Espero que daqui a alguns anos a gente possa fazer essa mesa de novo, certo? Você talvez já aposentado, né, Samir? Daqui a poucos anos. E que a gente possa ter essa rodada aqui de conversa de novo para entender como é que está o cenário, como é que está o mercado e se a gente não está realmente prevendo o futuro.
Mas não vai ser numa mesa, numa sala. Provavelmente tá? não, talvez já no universo digital. Certamente. Porque numa eu não vou realidade estar nem aqui, né? paralela. Eu vou estar... Não, talvez eu possa usar a praia como fundo de praia, pode tal, ser. porque Eu acho que eu provavelmente sou não muito vou estar. urbana para isso. Mas acho que é possível. Mas eu gostaria disso, daqui a alguns anos, revisitar esse momento e entender. E eu tenho quase certeza que os nossos palpites sobre a integração e a maleabilidade necessária para o futuro, elas estarão no caminho certo. Tem um podcaster que fala bastante isso, que isso que está acontecendo aqui, daqui a 200 anos vai estar na internet ainda. Sem dúvida, exato. Né? Isso é interessante também, né? A gente constrói um legado, né? A gente constrói uma história e ela permanece. Karen, muito bem. Muito obrigado pela senhora. conversa, por você ter aceito vir aqui conversar um pouco com a gente. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.